Olá, que a paz de Deus esteja com você. Seja muito bem-vindo ao canal Espírita, que tem como finalidade levar a informação da doutrina espírita. Ainda na crise que estamos vivendo, chamada pelo vírus Covid-19, impede que muitos possam sair de suas casas, que têm que ficar retido nas suas casas. Também impede de frequentar as casas de espíritas, evitando aglomerações. E são nesses lugares que costumeiramente recebemos a nossa preciosa informação evangélica. Então, eu tenho preparado estes vídeos que irão levar a informação para aqueles que assim o desejarem. Esses vídeos são a minha humilde contribuição para aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre a doutrina. E assim, na tranquilidade do seu lar, você pode acessar os vídeos na hora que for mais apropriada, no seu computador, no seu smartphone. E também, se achar conveniente, pode compartilhar o link com os seus colegas. O assunto para o dia de hoje é a Lei do Progresso. Esta lei faz parte do Livro dos Espíritos, capítulo 8, e que está dentro das leis divinas. Então, dando início, o que nós vamos falar hoje? Um resumo de tudo que nós vamos ver. Que mundo é esse que estamos vivendo agora? Por que eu resolvi preparar este assunto? Porque nós estamos vivendo uma situação estranha, né? E muitas vezes as pessoas podem se questionar, mas nós estamos progredindo? Para que lugar que nós estamos indo? Que lugar é esse? Vamos falar das leis divinas do progresso. O que está escrito? A evolução da raça humana, vamos ter que falar um pouco sobre a história. Não adianta a gente tirar uma fotografia do que nós estamos vivendo hoje, porque mesmo aqueles que vivem 100 anos, isso é um fio de cabelo em relação a tudo o que nós já vivemos e aquilo que nós já fomos, e a humanidade também. E vamos fazer momentos de reflexão com relação a isso que nós estamos presenciando. Vamos analisar o momento presente, vamos nos questionar, né? Vamos ver se a sociedade está evoluindo, tecnicamente, socialmente, os grupos estão mais coesos, solidários ou não? E moralmente, nós estamos progredindo? Isto é o que nós estamos vendo nos dias de hoje. Temos conflitos religiosos na Irlanda do Norte, Palestina, Israel, conflitos étnicos, né? Catalães, bascos, corrupção, né? Estado Islâmico, assassinatos em massa, drogas, guerras, enfim, que lugar é esse? Que progresso é esse, né, que nós estamos vivendo? E recentemente temos ainda essa pandemia que afetou a todos nós e que não vai ser assunto dessa apresentação, mas que é um assunto a ser questionado. Sedução, convites, sexo, drogas, assédios, né, provocações, enfim, e tudo isso é o que nós estamos presenciando no momento presente. E por outro lado, também temos alguns questionamentos, né, contra o racismo, contra o abuso, né, em relação à mulher, menos intolerância religiosa para que haja mais respeito à diversidade religiosa, e com relação à mulher também, que está começando a ter um espaço dentro da sociedade, porque até então ela era simplesmente um objeto de uso por parte dos homens, né? Então, a maior parte dos conceitos que nós vamos trabalhar hoje foram tirados do Livro dos Espíritos, né? E esse Livro dos Espíritos, como todos já devem saber, foi codificado por Allan Kardec, mas que teve a participação do plano espiritual, que foi nos trazendo as informações do plano superior. Mas antes da gente dar início, é necessário a gente rever o que a doutrina espírita é, né? A doutrina espírita é filosofia religiosa e, ao mesmo tempo, é ciência. E a ciência, todo mundo sabe que é alguma coisa que pode ser comprovado, não é?
E filosofia religiosa porque traz ensinamentos morais de comportamento, mas diferente de religião, né? A doutrina espírita não tem dogmas, não tem verdades absolutas, né? Eu vou ler o que está escrito aqui. A doutrina espírita é uma ciência e também uma filosofia religiosa. Não tem problemas de conflitos com as novas descobertas científicas, pois o espiritismo irá se ajustar sempre aos novos conhecimentos, assim como hoje em relação ao passado, e assim será em relação ao futuro. Não teria sentido nenhum falarmos em progresso se não aceitássemos os novos conhecimentos científicos e assim nos comportarmos como uma pedra que fica lá e não tem movimento. E mais uma vez vamos trazer aqui os princípios básicos da doutrina espírita para que ninguém, se a gente não acredita em algum desses princípios, ou na maioria, ou em algum deles, ainda pode ser, mas não faz sentido o que eu vou dizer a seguir. Por isso que é sempre bom a gente rever os princípios, né, da doutrina espírita ou qualquer outra doutrina ou religião que a pessoa faz. Ela tem que pelo menos conhecer em que se baseia. Os princípios da doutrina espírita são a existência de Deus como Criador e inteligência suprema. Então Deus existe, Ele é o Criador de tudo o que existe em todos os lugares do universo, da galáxia e muito mais que galáxia, né? É a inteligência suprema e Ele que nos criou. A imortalidade da alma, ou seja, a morte do corpo não significa absolutamente a morte da pessoa que eu sou, do espírito que eu sou. A minha vida continua depois da morte, assim como já existia antes do meu nascimento, né? Os meus pais são um instrumento que Deus forneceu para mim poder existir em carne e osso nesta vida, e foram também instrumento para eles mesmos poderem progredir através do que? Da minha cria, né? Da possibilidade deles me educarem, deles trabalharem por mim, e eu também de me assimilar com eles também. Então, a imortalidade da alma significa o seguinte: o meu corpo ele vai morrer, ele vai acabar, é uma carcaça que vai, por mais que a gente não goste do termo, mas é uma carcaça que ela vai se deteriorar, mas o meu espírito continua, de uma outra forma, mas continua. A pluralidade dos mundos habitados, né? Existe vida em outros mundos, né? Outro tipo de vida, não exatamente como a nossa, né? Existem muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus já dizia isso, né? Isso nós não podemos comprovar, mas nós podemos aceitar sim. Não é possível que tudo isso que existe em todos os lugares das galáxias, né, que só exista nós. Não, e eu prefiro acreditar naquilo que Jesus nos disse: existem muitas moradas na casa do meu Pai. A pluralidade das existências, né? Ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Foi o que Jesus falou para Nicodemos enquanto eles tiveram aquele encontro, né? E os espíritos vieram nos trazer essa informação. Ou seja, o seguinte: nós vamos renascer um monte de vezes, já renascemos muitas vezes, porque o aprimoramento moral ele vem de que várias experiências na carne, né? Várias experiências na carne são necessárias para que o nosso aprimoramento aconteça. E mais, esse é o mais importante de todos, talvez é difícil de dizer qual é o mais importante para compreender. Os espíritos se comunicam. Se eles não se comunicassem, os princípios da doutrina, tudo isso que está escrito aqui, não existiria, porque Allan Kardec escreveu a partir de informação trazida pelos espíritos e usando a capacidade mediúnica das pessoas. Então, esses são os princípios que norteiam nós espíritas, né? Então, vamos agora começar a trazer algumas informações com relação às leis divinas, especificamente a lei do progresso. E Allan Kardec pergunta ao plano espiritual, pergunta 778, pode o homem retrogradar para o estado da natureza?
A resposta dos espíritos dizem: não. O homem tem que progredir incessantemente e não pode voltar ao estado da infância. E desde que progride é porque Deus assim o quer. Não é escolha nossa o progresso, é porque Deus quer. A marcha do progresso. Pergunta 780. Allan Kardec faz o seguinte questionamento ao plano espiritual: o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos nos dizem: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E a pergunta 779: a força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, é a resposta. Naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que uns são mais adiantados e auxiliam no progresso dos outros por meio do contato social. A pergunta é: dois espíritos que foram criados ao mesmo tempo, eles evoluem juntos? A resposta é: não necessariamente, né? É isso que está escrito aqui. Então, uns podem se esforçar mais do que outros e um pode encontrar o progresso moral mais rápido que outros. Veja bem que tudo que se fala aqui não é o progresso financeiro, não é o progresso material. O livro dos Espíritos e a Deus, nós vamos falar só de progresso moral. Não tem nada a ver com progresso, a pessoa é muito rica, se foi um grande guerreiro, isso não interessa, né? Interessa o progresso moral. A marcha do progresso segue sempre, a pergunta de Allan Kardec, segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? A resposta vem: A. O progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto deveria, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral e que o transforma. Ou seja, se a pessoa fica muito tempo parado, se um povo fica muito tempo parado, sempre é preciso, Deus tem os mecanismos para fazer com que ele se mexa, com que ele se modifique, né? Tanto um povo quanto as pessoas também. Se as pessoas, elas que são preguiçosas e que elas têm dificuldade para investir mais, né, no progresso moral, de vez em quando vem um sofrimento, que é uma forma da pessoa levar um choque e progredir espiritualmente. Mais uma pergunta. Pergunta 784. É bastante grande a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez de avançar, caminha aos recuos? Esta é a pergunta que vem daquilo que nós vemos hoje, que é os slides que eu coloquei logo no início. Tanta coisa às vezes nos preocupa e nós nos questionamos: estamos evoluindo? E a resposta vem do plano espiritual, vem da seguinte maneira: engana-te. Observa bem o conjunto e verás, o homem se adianta, pois que melhor compreende o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Podemos hoje verificar que exatamente isso que está acontecendo. As pessoas no passado não tinham nem como questionar, porque as coisas não chegavam até elas, a informação não vinha. E hoje, pelo menos, você está vendo o que está acontecendo e todos têm opinião sobre isso, e vai do livre-arbítrio de cada um poder fazer as suas escolhas para o bem ou para não tão bem. E a pergunta 785: qual é o maior obstáculo ao progresso? E a resposta do plano espiritual vem: é o orgulho e o egoísmo. Agora, um pouco de história, antes de começar a fazer uma comparação entre o mundo que nós estamos vivendo, né, e aquilo que o plano espiritual, que Jesus já nos trouxe como informação para o nosso progresso.
O Espiritismo não é uma fé burra, mas é uma fé raciocinada. Vamos aos fatos da história antes de estudarmos o mundo atual. E se vamos falar de progresso, temos que entender de onde partimos e onde estamos e onde temos que chegar. Eu fiz questão de colocar esse slide para ser bem claro que é o seguinte: para a gente estudar o Espiritismo e estudar o progresso, nós temos que partir da história. E a história comprovada da ciência, né? E o Espiritismo não tem problema nenhum para lidar com a ciência. Ele aceita de forma tranquila, diferente de outras religiões que não vale a pena a gente citar. Não me interesso pelo Espiritismo, que é aquilo que nós estamos aceitando e compreendendo. E vamos falar então da evolução da raça humana, começando na pré-história, que compreende ao período da história que antecede a invenção da escrita. Então, tudo o que aconteceu antes da invenção da escrita não era registrado, porque ninguém sabia escrever, não existe nada que comprove o que acontecia antes. Os primeiros hominídeos foram encontrados na Etiópia e na Tanzânia, ou seja, na África, há 12 milhões de anos. Já eram esqueletos de pessoas, seres humanos, né? Há 12 milhões de anos, né? Tudo isso que nós vamos trabalhar faz parte da história e ciência. Esse senhor chamado Charles Darwin, ele foi um britânico, estudante de medicina, teologia, alcançou a notoriedade ao propor a teoria para explicar como se dá a evolução natural e sexual de todas as espécies. Ele é um teólogo crente em Deus e considerava a Bíblia fantasiosa, aceitando como conteúdo moral apenas. Os trabalhos de Darwin foram contestados pela Igreja. Este gráfico é bastante conhecido por todos, né? Que mostra como é que o ser humano ele foi conhecido. Eu não vou nem entrar muito longe de entrar no Australopithecus, que viveu há cerca de 3,5 milhões de anos. Vamos começar só pelo Homo sapiens, que é o que mais se aproxima do nosso formato hoje, né? É o que mais se aproxima do nosso formato. Mas se nós formos falar nas primeiras modificações, desde que o Australopithecus existe até hoje, são espíritos, porque já são seres humanos, não são macacos, são seres humanos mesmo, esqueletos comprovadamente, e ele vem nos trazer as alterações morfológicas, né? Vamos ver aqui que o homem, vou falar do Homo erectus, né? O Homo erectus é aquele que ele se endireita, porque antes disso ele tinha um formato meio curvado, tanto que a altura dele era uma altura bem superior, né? Começando de 1 metro para 1,5 metro. Depois ele foi evoluindo, né, de 1,20 m para 1,55 m, isso há 2,8 milhões de anos, e depois chegando ao Homo erectus, que ele já chegou de 1,50 m a 1,80 m. Então aqui está escrito o seguinte: o homem se endireita. Embora o Homo habilis já esteja direito, descobre o fogo e começa a falar. Então veja bem, antes disso, o progresso, ele vem aos poucos. Demorou milhões de anos até que apareceram as cordas vocais e as pessoas começaram a falar. Depois começa a usar, né, o seguinte, que é o Homo sapiens, ele começa como ele ficou de pé, ele usa as mãos para usar ferramentas e assim ele se torna com habilidades, e as coisas vão se desenvolvendo, só que demora o quê? Milhares de anos. Progresso do ser humano.
As características da evolução humana. Vamos falar sobre algumas coisas com relação a isso. Não se importe, nós vamos falar de história um pouco. Característica: o homem antigo vivia basicamente da caça e alimentava de frutas e vegetais. Eram nômades e, como animais, deslocavam-se constantemente onde havia mais comida e alternando-se para proteger do frio. O homem vivia da caça. Todo dia ele tinha que sair para caçar. Não podia guardar comida porque ela estragava. Era mais indefeso de todos os animais, ele não tem garra, seus sentidos são inferiores à maioria dos animais. Ele tem uma postura bípede, portanto não tem velocidade, mas tem a vantagem de usar os membros superiores, de forma que irá garantir a sua sobrevivência. A dependência paterna da cria é muito prolongada. A organização social: viviam em pequenos grupos sociais ou tribos, ou seja, eram grupinhos que viviam para lá e para cá procurando sempre aonde tinha caça. Eles não plantavam, não colhiam, não tinham conhecimento nenhum. As vantagens que ele tinha em relação a todos os animais superiores ao homem: capacidade criativa, a fala, vestígio das cordas vocais somente, o Homo erectus há 1,8 milhões de anos atrás. Ele acabou descobrindo o uso do fogo e isso lhe deu capacidade da inteligência, ou seja, hoje sabe-se que foi cozinhando a carne que você começa a desenvolver o cérebro. Então, antes de comiam carne crua. A hora que eles descobriram o fogo e a sua utilização para espantar os animais e também para cozinhar a carne, através disso eles começaram a ter evolução do cérebro. E a posição ereta, pois eles podiam utilizar as mãos para o desenvolvimento das ferramentas. Evolução estamos falando de quê? Progresso, mudanças morfológicas que estão acontecendo no ser humano. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele a pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe apura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Este trecho está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, item 2, buscais e achareis. A escrita e a Bíblia. Então, nós vimos que até esse momento, lá atrás, 3 milhões de anos, chegamos até o Homo sapiens, e agora já estamos falando de um homem que já vive em sociedade. Então, os primeiros vestígios, que foram registrados, eles constam de 3.500 anos antes de Cristo, ou seja, 5.500 anos atrás. Então, de todos esses milhares de anos que aconteceram, é muito recente a escrita. A escrita nesse tempo todo é uma coisa muito recente, apesar de se passarem tanto tempo. Será que as mudanças morfológicas que estavam acontecendo pararam? Estamos mudando ainda? Essa resposta nós ainda não temos. Não sabemos quanto nós ainda vamos ter que progredir morfologicamente. Os fatos narrados na Bíblia, o surgimento do primeiro homem, datam de cerca de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, há 6.020 anos atrás. Bom, a escrita, sim, a escrita foi um passo importante para registrar fatos que naquela época já poderiam ser passados de geração em geração. Lições aprendidas e costumes agora ficariam gravados. Porém, poucos sabiam ler, o que deixa o povo à mercê daqueles poderosos que detinham o poder
das armas e se tornavam soberanos ou faraós. Estes reis e divindades, eles se consideravam deuses na terra e suas vontades eram inquestionáveis ou morte. Se você discordasse, morria. Não tem, a vontade deles está escrito e está acabado. Muito tempo se passou até que a escrita fosse popularizada. Isso aconteceu só de 1400 depois de Cristo, ou seja, cerca de 500 anos depois, 5.000 anos depois de inventada a escrita pelos sumérios. Então, os sumérios inventaram a escrita 5.500 anos atrás e, na verdade, só descobriu-se, só inventou-se a leitura, né? Começou a ficar popularizada há 5.000 anos, ou seja, muito tempo depois. Os livros religiosos, como a própria Bíblia, tinham interpretação muitas vezes tendenciosa, levando as pessoas a se tornarem escravos das vontades dos sacerdotes. Quantos crimes foram cometidos pela Igreja Católica na Inquisição em nome de Deus? Crimes hediondos foram praticados em nome da defesa da religião por designação dos sacerdotes. Na Idade Média, os sacerdotes tinham mais poder do que reis, porque a vontade deles, como era só eles que interpretavam as escrituras que eles falavam, e eles davam a interpretação que era conveniente a eles, e não porque tivesse algum cunho religioso. Um parêntese faz necessário, que ainda hoje se mata em nome de algum Deus, para manter a supremacia de pensamentos religiosos. Percebam que eu escrevi Deus com letra minúscula, porque de maneira nenhuma a gente pode considerar Deus, o nosso Pai, sendo reportado por algum sacerdote que possa dar uma ordem para matar qualquer que seja em nome dele. Mas a evolução religiosa, então a gente viu que o homem passou das mudanças morfológicas, que ele vivia em função especificamente da caça, que depois ele aprendeu a plantar e começou a viver em lugares. Então ele se fixava, deixou de ser nômade e passou a se fixar. Mas, então, nesse momento começou a sobrar espaço, né? Eles sobrar espaço para quê? Para eles trabalharem um lado espiritual, religioso, que nessa época viviam muito mais em função da superstição do que propriamente de uma religião. Nessa época dominava o paganismo, culto a vários deuses, em sua maioria associada a fenômenos naturais. Eles tinham medo daquilo que eles temiam, respeitavam, faziam oferendas para o deus Sol, para o trovão, enfim, os deuses que eram associados a fenômenos da natureza. O povo hebreu já adotava o monoteísmo pelos ensinamentos de Abraão. Moisés liberta o povo hebreu e traz os primeiros ensinamentos de Deus através dos mandamentos, ou seja, as leis civis. Leis que ensinavam comportamento, leis de sobrevivência, né? Ou de convivência das pessoas, como respeitar um ao outro. Sócrates, depois de Moisés e antes de Jesus Cristo, é um filósofo grego. Ele estabelece os princípios humanitários, contrariando os governantes da época, e foi condenado à morte por causa disso. Jesus Cristo nos ensina as leis morais e do amor ao próximo, e é condenado à morte pelos próprios fariseus, sacerdotes do povo hebreu. Então, os primeiros ensinamentos religiosos, na maioria das vezes, contrariavam, e sempre contrariaram, aqueles que comandavam os estados, que eram os reis, os príncipes, enfim, e que não queriam a intervenção religiosa, né? Mas a evolução religiosa, ela foi continuando, né? Depois de Cristo, no ano 400, foi fundada a Igreja Católica como religião oficial do Estado Romano. Em 610 depois de Cristo, Maomé funda a religião islâmica. E só em 1300 depois de Cristo que Gutenberg inventa a imprensa, sendo a Bíblia o primeiro livro impresso.
Com o livro impresso, o conhecimento, que era um privilégio de alguns, começa a se espalhar e pessoas comuns começam a ter acesso à cultura. Em 1500 d.C., Lutero rebela contra os princípios da Igreja e se separa da Igreja Católica, fundando o protestantismo. Em 1800 d.C., Allan Kardec nos apresenta a doutrina dos espíritos. Ao mesmo tempo, Bezerra de Menezes, ele está também encarnado aqui no Brasil. Pouco depois, em 1861, houve o Ato da Fé em Barcelona, que foi uma expressão notabilizada por Allan Kardec para se referir à queima em praça pública de 300 livros espíritas, realizados em 9 de outubro de 1861, em Barcelona, na Espanha. Ora, o que está acontecendo? Apesar de parecer muito tempo, tudo isso é uma evolução. Por quê? Porque estes livros, Lutero se rebela contra a igreja porque mais pessoas começaram a trabalhar, a informação começou a se proliferar, popularizar entre as pessoas. Lutero já começa a se rebelar contra a igreja e monta o protestantismo. Allan Kardec, ele escreve os livros da doutrina, é o codificador da doutrina espírita, e a igreja se vê ofendida com tudo que foi escrito por ele e manda queimar todos os livros espíritas que tinham chegado em Barcelona. Ou seja, são fatos que começaram a se proliferar por todo o planeta. Em 1900 d.C., Mahatma Gandhi, Maria Teresa de Calcutá e Nelson Mandela, eles nascem e são pessoas que se estabelecem pela bondade e pelo carisma e pelo amor, né? Então, veja bem, de 1500 para cá, o progresso da humanidade científico, tecnológico, tudo aquilo que a humanidade ficou os 12 primeiros milhões de anos parado, ou aparentemente parado, em que as coisas não andavam, porque eram movimentos morfológicos que demoravam muito para acontecer. Os últimos 500 anos parece muito, mas na verdade é pouquíssimo em todo esse tempo que o ser humano, nós, né, que existimos. Então, veja bem, tudo isso aqui traz grandes mudanças na sociedade. A partir de 1400, depois da invenção da imprensa, começa a viver a democratização do conhecimento. Todas as questões que antes eram privilégios de alguns começam a ser discutidos pela sociedade. Até que aconteceu a Revolução Francesa. Antes disso, todos, né? Todos os grandes países, as grandes revoluções eram feitas por interesses dos poderosos, dos grandes lutadores. Eram crimes bárbaros cometidos, invasão de um país sobre o outro para escravizar as pessoas. Então tudo isso foi acontecendo até começa a chegar o humanismo, né? A popularidade das informações, em que as pessoas começam a se questionar. Até que em 1700, né, o absurdo, né, da dominação dos reis naquela época, a população se revoltou, né, e acabou modificando a forma de como as pessoas enxergavam a monarquia, ou seja, terminou com a decapitação dos reis, Luís XV e Maria Antonieta, e a partir daí começa a haver um processo mais participativos do povo, e não simplesmente um processo de interesse único e exclusivo de um monarca em relação às pessoas, mas as pessoas começaram a partir desse momento a ficar mais esperto, porque eles tinham que dar alguma satisfação, o povo tinha que estar satisfeito. E a partir desse momento começa a haver uma luz no conhecimento das pessoas. Desenvolvimento comercial e científico, né? De 1850 a 1950, no período de 100 anos, nós conhecemos, né, em ciências Albert Einstein, Albert Santos Dumont, Henry Ford, Nikola Tesla.
Thomas Edison, pelos inventos, a luz elétrica, o rádio, o jornal, a imprensa. Nas ciências sociais, temos a sociologia, psicologia, Sigmund Freud, que foi um psicólogo que nasceu em 1856 até 1939. Então, neste período começaram a incendiar as correntes do pensamento, tornando as pessoas cada vez mais esclarecidas. Progresso, sim. A informação está em toda parte. De 1917 a 1921, houve a Revolução Russa. O povo organizado derrubou a aristocracia e levou ao poder o Lenin. De 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, avião é usado como ferramenta de destruição. 1939 a 1945, Segunda Guerra Mundial, acontece a bomba atômica. Conflitos religiosos no Oriente Médio, guerras de dominação, fugas sociais, flagelos por toda a humanidade, abuso de poder em toda parte. Aparecem muitos focos de auxílio voluntários por todas as partes do planeta. E em 2020, estamos vivendo uma catástrofe global. Uma gripe denominada coronavírus ou Covid-19 está causando mudanças comportamentais em todas as pessoas. Porém, nós estamos na era do conhecimento, ou seja, ninguém pode se dizer que não sabe de nada. A informação chega até você por todos os meios. De 1900 a 1950, houve o quê? Transporte, avião, carro, locomotiva, luz elétrica, geladeira, jornal, telégrafo. Em 1950, televisão, telefone, computadores pessoais, avanços na medicina, satélite, celular, smartphone. Então, chega assim, a informação está chegando. O problema é que as pessoas agora têm o livre-arbítrio de acreditar naquilo, de filtrar aquilo em que acreditam. É a capacidade das pessoas serem boas por si mesmo. Ninguém pode dizer que não sabe das coisas. Há 500 anos atrás, a informação não chegava. As pessoas se comportavam de acordo com o que fala o sacerdote na igreja, e a gente sabe que nem sempre aquilo que é falado é o mais correto, entendeu? Então as pessoas começam a se modificar. Então algumas personalidades já apareceram, novamente, algumas personalidades que vieram trazer um bálsamo para as pessoas já apareceram, já afloraram. Martin Luther King, por exemplo, é um ministro batista, um dos mais importantes defensores dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, como slogan da não violência e amor ao próximo. Ele foi assassinado. Mahatma Gandhi, religião, hinduísmo, estadista, causou a rebelião pacífica que levou à libertação da Índia. Foi assassinado. Nelson Mandela foi preso e condenado a 27 anos de prisão. Posto em liberdade, foi levado à presidência do seu país, perdoou imediatamente os seus algozes brancos como único meio para levar o seu país adiante. Um dos mais célebres defensores dos direitos humanos. Madre Teresa de Calcutá, dedicada às causas humanitárias, dedicando seu atendimento dos mais humildes. Chico Xavier, um médium espírita que escreveu mais de 400 livros espíritas. Lady Diana, princesa que depois do casamento inotabilizou-se pelas ações de caridade e trabalhou ativamente nas campanhas contra a AIDS e desativação de minas terrestres. Então, nós temos progresso sim. E uma reflexão para nós: estamos vivendo um momento espiritual. Os espíritos já falavam em transição. Estamos nela há algum tempo. Nestes últimos anos, mudanças morais e intelectuais foram gigantescas. Difícil de acompanhar? Sim. Difícil de aceitar. Precisamos compreender e aproveitar a oportunidade. Somos nós os protagonistas. O progresso é quase imperceptível, Se nós estamos aqui nesse momento, muitas vezes nós temos dificuldade de enxergar a nós mesmos que estamos evoluindo, mas nós estamos sim. Mas, segundo o Evangelho nos diz, mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo, em um grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida.
Como poderia não progredir a humanidade sem a pré-existência e a resistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem à humanidade, se renovariam incessantemente com elementos primitivos, tendo esse de fazer de tudo e de tudo aprender. Não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que as primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria que recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e dessa vez à civilização moral. Então, é através da reencarnação que nós trazemos. Não, mas eu aprendo tudo, eu vou para a escola, faço faculdade, sim, mas a sua capacidade moral, esta não se aprende na escola, nem sempre. Você traz consigo aquelas dores que nós já passamos em outras encarnações e que nós aprendemos através disso, e através da encarnação sucessiva é que nós podemos aprender. Senão, se a gente viesse cada vez com um espírito novo, a gente estaria ainda na barbárie, lá na Idade da Pedra. Mais uma reflexão. Não só através do conhecimento de vidas passadas, mas os livros, o estudo através do conhecimento dos outros. Conhecimento acelerado, evolução intelectual, moral, científica e tecnológica acelerada. Tão rápido não dá tempo de acostumar com as mudanças do novo. As novas oportunidades, muitos abusos, sim, porém haverá consequências. Muitas oportunidades, reconhecer que as mudanças aparentemente ruins trarão resultados mais à frente. A reflexão que nós temos que ter nesse momento é o seguinte: as mudanças, dos últimos 100 anos, dos últimos 50 anos, elas são muito rápidas, mas muito rápidas, que não dá tempo de nós nos acostumarmos a todas, mas elas nos trazem oportunidades, elas nos trazem novos conhecimentos e traz muitos erros vão ser cometidos, sim, mas muito aprendizado também vai acontecer. Um estudo do comportamento da mulher, só para analisar um pouco o que tem acontecido, vamos falar sobre o papel da mulher na sociedade. A mulher saiu de casa agora. A família, mudança na família, mudança de costumes, reorganização na estrutura familiar. O progresso requer aprendizado, e aprendizado requer sair da zona do conforto. Então, o papel da mulher da sociedade tem mudado, ela saiu de casa. E agora quem toma conta dos filhos? Quem faz os deveres de casa? Enfim, são coisas que vão acontecer. Nós vamos partir para um novo diferentemente, Então, mulheres... Até uns tempos atrás, estamos aqui mais falando sobre as mulheres totalmente submissas ao homem, devia-lhe obediência total, compromissos sexuais com maridos apenas para a procriação, segundo as tradições antigas e até mesmo recentemente. Na Idade Antiga, a mulher não casava, acabava se prostituindo ou era vendida como escrava, o casamento por dotes e até mesmo na Idade Média. Ou seja, a mulher que não casava era considerada um estorno para os pais. Ela acabava sendo vendida ou se prostituindo. Nas guerras e até recentemente, antes do humanismo, também chamado de renascimento, as mulheres dos povos vencidos em batalhas eram transformadas em escravos, objetos sexuais dos vencedores. A virgindade era um instrumento fundamental para o casamento. A infidelidade feminina era considerado adultério, em algumas culturas condenado com morte por apedrejamento, inclusive nos dias de hoje. Contudo, a infidelidade masculina era permitida, desde que não fosse cometida com mulher casada. A mulher era proibida pelo marido de se manifestar em público, responsável apenas pela educação dos filhos e cuidar da casa e cozinhar. Então, hoje nós temos um mundo um pouco diferente. Essas são as personagens que nós temos nos dias de hoje. Algumas coisas que eram totalmente inaceitáveis e que hoje já são totalmente rediscutidas. Não temos aqui conversando sobre o que se acha, se é ou se não é, qual é a opinião de cada um. São coisas que nós temos que
nos evoluir, temos que nos adaptar, temos que fazer as nossas escolhas. Então, essas são as transformações que têm acontecido com relação à mulher, à família, nos últimos anos. E é uma grande transformação, é uma transformação imensa que não para de acontecer. Então, as mudanças hoje, elas estão acontecendo. Então, não podemos tirar uma fotografia de uma situação que parece caótica e achar que nós estamos regredindo. Não necessariamente. A nossa conclusão é: estamos progredindo? Sim, sempre. O progresso moral não é uma escolha, é uma necessidade e é para todos. Os menos esforçados podem se atrasar, mas irão conseguir, pois Deus assim o quer. Que as bênçãos divinas cheguem até você e a sua família. Graças a Deus e graças a Jesus.